Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o Laravel Blade. A partir dessa aula, todo o conteúdo já foi regravado para se tiver alguma atualização da versão 8 já vai estar atualizado e eu não precisei ficar fazendo corte igual eu fiz nos últimos vídeos. O que é o Blade? O Blade ele é chamado de uma template engine, que é o mecanismo de trabalhar com views de forma facilitada que tem dentro do Laravel. Quando a gente utiliza o Blade, as views ficam muito mais limpa o código e mais fácil de codificar e também fica mais fácil de ser lida, fica mais legível. Então, como é que eu começo a utilizar Blade nas minhas views? Primeiro, para poder utilizar Blade nas views, nos arquivos, eles têm que ter a extensão .blade.php. Então, eu vou voltar lá no código da última aula. Eu estou aqui com minha view cidades, para poder trabalhar ela com o Blade, eu tenho que transformar a extensão. Então eu venho aqui com o botão direito em cima do arquivo e vou renomear. Então de cidades.php vai virar cidades.blade.php. Então agora mudou até o íconezinho aqui. Agora eu consigo utilizar o Blade nessa minha view. Voltando aqui para os slides. Como é que eu faço quando eu tenho uma variável e eu quero exibir usando o Blade? Eu utilizo essa notação aqui de abrir duas chaves e fechar duas chaves. Vamos ver no código como é que fica. Então, em vez de eu ficar usando aqui o abre e fecha do PHP para exibir uma variável, eu vou apagar isso aqui. Vou selecionar aqui a variável, colocar duas aberturas de chave, dois fechamentos de chave. A partir desse momento, ou eu não preciso dar o equal ou abrir tag PHP. Quando eu coloco abre duas chaves e fecha duas chaves e uma variável dentro, automaticamente ele sabe que é uma variável PHP e ele vai exibir essa variável nesse lugar do meu HTML. Certo, continuando. E outra coisa que o Blade ajuda bastante é que ele tem atalhos para as estruturas de controle básica do PHP. Esses atalhos, quando a gente usa eles dentro da view, fica muito mais legível o código. Os principais atalhos que tem aí são do if, do switch, do for e do foreach. Aí aqui tem a documentação que vocês podem consultar aí outros atalhos para estruturas de controle que tem dentro do Blade. Vamos ver como é que fica ali na prática. Então, em vez de eu colocar aqui a abertura de tag do PHP for each, vou apagar tudo isso aqui. Vou fazer devagar na mão para vocês verem. Então, eu coloco utilizando o Blade. O Blade, ele sempre, quando é uma diretiva, eu chamo isso de diretiva do Blade. Ele sempre começa com um arroba, aí aqui ele tem uma diretiva que é um atalho para o for each. Então, for each. Aí aqui funciona como se fosse meio igualzinho no PHP, for each cidade as cidade, e eu vou fechar o for each, end for each. Então, aí aqui eu coloco do mesmo jeito que estava. Só que agora eu vou exibir a cidade, eu vou utilizar a exibição de variável do Blade. Então, vocês viram aqui que ele foi para quando eu abro, eu vou dar um Ctrl Z aqui para vocês verem. Quando eu abro chave uma vez, duas vezes, aí começa a fechar. Ele movimenta a tag para o lado esquerdo. Eu vou mostrar para vocês como é que conserta isso aí, porque isso me incomoda, o VS Code faz isso. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que conserta isso, porque senão toda vez que você for exibir uma variável e for fazer dessa forma, ele vai ficar jogando para a esquerda a sua tag lá. Então aqui eu tenho que exibir o que? A minha cidade. Então aqui ele vai estar funcionando
igualzinho estava antes, sem precisar ficar colocando aqueles códigos de aberturas do PHP. Então fica mais legível o código que está na nossa view. Ah, só que no lugar do for each, se eu quiser exibir uma mensagem é, falando que não tem no lugar do for each, existe também uma outra diretiva, que essa diretiva ela é do próprio Blade, não existe essa estrutura dessa forma dentro do PHP, que é a estrutura que eu chamo de for else. Ela é boa quando você tem um for each e se esse for each for vazio, você quer exibir uma mensagem de erro. Então eu colocaria o for else. Um das extensões que a gente instalou, ela vem com alguns snippets, que são pedacinhos de código que ajudam a facilitar a utilizar o Blade. Então, vários comandos do Blade, se eu quiser utilizar, eu coloco B, dois pontos, e começo a digitar aqui o comando que eu quero. Aqui no meu caso eu quero for else, ele já cria a estrutura básica aí do que eu utilizo. Também tem para o for each, por exemplo, for each. Se eu não quiser ficar escrevendo tudo na mão, ele já vem com esses pedacinhos de código pronto. Deixa eu voltar para o for else, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o for else. Então, for else, cidades, as cidade, eu quero imprimir a minha cidade. Aqui aquele probleminha de novo, eu já corrijo. Aqui eu quero exibir a cidade. E se o meu array de cidade vier vazio lá do meu controlador? Por exemplo, ele foi no banco de dados e não encontrou, não tinha nenhuma cidade registrada. Então, eu coloco aqui nesse empty, ele vai aparecer no caso do array estar vazio. Então, nesse caso, eu quero escrever uma mensagem não a cidades cadastradas. É só uma formazinha de ficar mais amigável para o usuário. Então vamos ver como é que fica lá no nosso site. Atualmente está assim. Eu vou dar o refresh, vai estar do mesmo jeito, porque a gente não mudou nada, a gente só está usando o Blade para poder ficar de forma mais legível. Mas agora vamos testar a parte do empty, de estar vazio. Então eu vou voltar lá no meu controlador e vou mandar um array vazio para a minha view. Então vai chegar lá um array vazio. Aí o que é que vai aparecer na hora de exibir? Eu vou dar um refresh aqui, ele vai aparecer o que está na parte lá do empty. Não há cidades cadastradas. O for else, então, ele é bem prático, ele ajuda muito quando a gente quer exibir essa mensagem de erro. Não mensagem de erro, mensagem de que não tem nada. Pessoal, para corrigir aquele probleminha que estava acontecendo de jogar para o lado esquerdo, é fácil. Basta você abrir os settings do seu VS Code. Como é que eu faço para abrir? Ctrl Shift P, Ctrl Shift P, começa a escrever aqui settings. Então, essa é a primeira opção aqui, Open Settings JSON. Então, você clica, ele abre aqui algumas configurações do seu VS Code, que esse aqui é alguns que eu estou utilizando, e basta colar essa linha esse pedaço de código que eu vou passar para vocês aqui. Copiar e colar aqui. Então, vocês pausem o vídeo e copiem e colhem igualzinho, tá aqui esse pedaço de código. Aí só basta salvar e agora, por exemplo, se eu for colocar alguma coisa do Blade, não vai acontecer mais aquele problema, porque ele agora, na verdade, ele até facilita que toda vez que eu abro um chave, ele já fecha automaticamente e não joga para a esquerda. Então, aí o próximo passo a aula de hoje a gente fez só uma introduçãozinha do básico do Blade.
A gente vai trabalhar outra parte na próxima aula do Blade, que é a parte de ajudar você a fazer estruturar o seu código. Toda a documentação de Blade está dentro desse link aí. Então, obrigado, até a próxima aula.